para vocês o tópico 3, né? O tópico 3 é o tópico da sincronização entre threads. O exemplo aqui é um exemplo de utilização de threads assíncrona. Então, a implementação desse código que está aqui, eu já tenho ele digitado, vou apresentar a vocês. Bom, a implementação dele foi feita com 4 arquivos. Cliente-servidor, CS é de cliente-servidor, sem sincronismo, porque são threads que não têm sincronismo. Um exemplo aqui é o seguinte: cliente-servidor é porque o produtor produz, o consumidor, que é o cliente, o produtor é o servidor, o consumidor é o cliente. Então, eu tenho um lugar, então eu tenho um repositório, que é representado pelo objeto área. O produtor produz dentro de uma área. O consumidor, que é o cliente, vai nessa área e consome o que o produtor produziu. Os dois são threads, está aqui tá habilitado thread, então distanciei os dois. Essa implementação é aquela implementação do Runnable, onde eu não habilito, eu não herdo todas as funções de thread, né, como foi visto anteriormente. Analisando primeiro então o repositório, a gente entende ele da seguinte maneira. Primeiro então nós temos dentro do pacote OAB, como eu mostrei, então está aqui, ó. Aqui nós temos o repositório, o construtor. O construtor é esse objeto, é esse aqui. Nós temos dois métodos, escrever dados, ler dados, e uma propriedade chamada dados. Bom, tá aqui daqui, ó, private, por isso que aparece aqui com chave int, que é inteiro de dados. Então, o que o construtor faz? Quando isso aqui inicializar, isso aqui virar um objeto, isso aqui fica com valor 0. Pronto. O que é esse método escrever dados? Escrever dados é o que eu mandar como parâmetro, eu jogo dentro de dados. Então eu escrevo a informação inteira dentro da variável, dentro da propriedade dados. E eu imprimo na tela, né? A área de dados recebeu o valor, e aqui é o valor que foi colocado aqui na propriedade dados. E o ler dados, ele imprime, ó, o valor que tinha lá dentro, né? O valor dados é o valor que eu tenho aqui, foi lido. E aí eu retorno o valor que está aqui, sem fazer nada. Então eu só vou lá, informo que eu li e retorno esse valor para alguém. Bom, o produtor, ele vai inicialmente, ele é uma classe que implementa a Runnable. Runnable, vocês lembram que ele serve para habilitar o Run. Então eu tenho aqui, ó, a classe construtora, tenho o Run, que é o Run da thread, e a área que representa o repositório. Esse objeto repositório aqui, ó, que nós acabamos de ver, é aqui, ó. Então, o que eu tenho? Então, eu tenho uma propriedade chamada área, que é do tipo, que é da classe repositório, e eu tenho aqui o construtor. O que ele faz? Ele instancia a área. Então, quem que é essa área daqui? Essa área vai ser o que eu habilitar aqui. Então, na hora de eu instanciar, eu digo para ele que vai ser. Na hora que eu instanciei aqui o produtor, eu disse que a área que tem aqui dentro é esse daqui, ó, da mesma maneira que eu fiz aqui. Então, para os dois, tanto para o produtor como para o consumidor, o repositório vai ser esse objeto que está aqui instanciado. Então, está aqui, ó. Então, o que eu coloquei lá veio para aqui. Bom, o que vai ser feito no public void room do produtor? Então, esse aqui dentro do room, que é quando a gente dá um start na thread, é o que vai executar. Aqui ele diz que ele vai executar isso daqui de 1 até 10 vezes. Então, int dados recebe 1. E aqui embaixo, ó, enquanto dados for menor ou igual a 10, então ele vai de 1 até 10. O que ele vai fazer? Aqui, esse try, se der algum erro nesse comando aqui, ele mostra que deu um erro aqui. Bom, ele vai executar isso daqui. O que é isso daqui? Bom, essa função aqui, ó, é aquela sleep
do thread que nós já vimos anteriormente. Só que aqui não tem um valor fixo, um valor definido como nós fizemos no ping-pong, né? Ping de 33 milissegundos ou 100 milissegundos do pong. Aqui é um valor aleatório. O match, ele retorna um valor de 0 a 1. Então, se for o valor 1 vezes 4.000, é 4.000, que representa 4 segundos. Se for 0.5, é 2.000, que representa 2 segundos. E aqui eu tipo isso aqui como sendo o objeto inteiro. No caso, depois que ele faz o while, eu incremento dados para o valor 2 e repito isso aqui tudo novamente. Bom, essa situação aqui é feita pelo produtor, então o produtor vai executar isso aqui 10 vezes. O consumidor, ele tem um contador, que na verdade é o cara que recebe as informações que estão armazenadas lá na área, usa o método ler dados. O soma é o somatório de tudo que ele já leu. Então, tudo que ele consumiu, o somatório, ele vai guardar aqui. Ó. Então, tudo que ele leu, ele soma com o que ele já leu anteriormente. É o que faz esses dois elementos aqui. Então, nós temos essas duas propriedades, conte e soma. Nós temos o objeto repositório, que é o objeto área. Aqui no construtor, inicialmente, quando ele já é criado, ele já é instanciado para 0. O ponte soma recebe, é do tipo inteiro, recebe 0. E o repositório, na hora que o método construtor da classe construtor, da classe CS consumidor executa, ele já instancia quem é o repositório. No caso aqui, o A é do tipo repositório, esse área é do tipo repositório. Então está aqui. Como esse objeto também implementa Runnable, então ele também implementa as funções, ele é Runnable para executar o run, do mesmo jeito que o produtor aqui é Runnable. Por quê? Porque ele vai executar, ele quer implementar o método run do thread. No caso aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que o outro elemento, então ele vai esperar, ele vai aguardar 4 segundos, só que isso aqui não é sincronizado, isso aqui é um valor aleatório que pode ser diferente do produtor. Então o consumidor inicialmente pode querer consumir antes do produtor, ou consumir 2 vezes, ou vice-versa, o produtor produzir mais do que o consumidor está fazendo. E no final, você chama esse área, que na verdade é o mesmo área que tem lá, que ele chama o método escrever dados. O que é o método escrever dados? Ele imprime o que ele fez e retorna o valor que ele tem armazenado lá no dados. Nesse caso, na hora que ele retornar o que tem lá na área, ele armazena no contador, o contador soma com o que já tem, e aí você vai fazendo uma somatória aqui. Enquanto esse contador for menor do que 10, ele vai executar. Como o produtor, o dados vai de 1 até 10, quando isso aqui chegar a 10, ele sai, e quando isso aqui chegar a 10, ele sai. Então as duas threads são finalizadas, né? Elas chegam ao seu final. Só que elas não executaram de forma sincronizada, porque eu não tenho um valor aqui que é igual a cada giro das duas. O valor de tempo de delay delas não determina que o produtor vai ser primeiro e que o consumidor vai ser segundo. É o fato que aconteceu aqui quando a gente executou. Então, você pode ver que o valor lido dá 0, quer dizer, o produtor não produziu, o consumidor já consumiu. O produtor recebeu, ó, a área de dados recebeu o valor 1, recebeu o valor 2 e o consumidor não consumiu nem o 1 nem o 2. Agora ele consumiu 2. Aí ele consumiu 2 uma, 2, 3 vezes. Então, esse valor no final aqui, ó, de 57, ele é relacionado a tudo que o consumidor consumiu e não efetivamente numa sequência adequada com o que o produtor produziu. Então esse é um exemplo bem interessante de cliente-servidor, implementação com threads, né, de um sistema de cliente-servidor, onde a gente não tem uma sincronização das ações das duas threads, né? Então aqui, ó, a gente não tem a sincronização do P do produtor e do cliente, do consumidor, na verdade.